Sorena Mabote, você, 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 você. Saudações, Abeijala de Satê, Chutepotê, boa luz. Que bom que você está aqui conosco nesse espaço que eu chamo de minha floresta interior. E gratidão de Satê, vamos conversar, não é? Eu sou a Aline Rochedo Pachamama, do povo Puri da Mantiqueira, e já visitei muitas escolas. Eu acho que passei 2 ou mais anos só visitando escolas da minha região, da Mantiqueira, das regiões de Minas Gerais, Rio de Janeiro, escolas do Nordeste também, em especial as do Piauí e de Pernambuco, em que eu tive muita gratidão em conversar com as crianças e também com os colaboradores, os professores. E as crianças me faziam sempre uma pergunta, né? A gente chega no local e eles nos olham e perguntam: você é de verdade? Mas você não é índio, não, você não é índio, você estuda, você é professora, você está numa universidade, ou você está usando tênis, sapato, roupa que não é indígena? Eu tenho uma série de perguntas que me fazem. Tenho certeza que você também tem algumas, mas vamos começar por essa, né? Que sempre eu chego numa escola, as crianças têm essa dúvida, os professores às vezes também. E aí a gente tem que dizer que nós somos de verdade, ó. Que nós temos voz, que nós temos história, que nós não somos as imagens dos livros, mas que somos pessoas vivas. E uma das questões que eu sempre ensino é o uso do termo povos originários. É muito importante a gente entender que existem povos originários no nosso país, né? E entender também por que a palavra índio ela não se enquadra. E por isso eu vou conversar com você um pouquinho hoje sobre essas duas questões. A palavra índio, quando os colonizadores chegaram no nosso território, Abejala, que é o nome que nós damos a esse território, não é América. A Abejala que me ensinou foram os meus parentes lá da Colômbia, o povo Cuna. Eles chegaram aqui, os colonizadores que vinham de outro lugar, atravessaram todo um oceano e olharam para a gente, talvez pensaram que nós tivéssemos uma aparência muito próxima de uma região da Índia, do rio Hindu. Lá nessa região as pessoas são chamadas índios porque elas acreditam na força daquele rio que é da Índia. Talvez tivessem feito uma confusão, né? Olhado para a gente, já rosto parecido, cor de pele, cabelo, mas esse nome permaneceu. Para as crianças eu gosto de explicar assim, sabe quando você recebe um apelido na escola e que você não gosta? Você chega em casa chateada, a turma toda te chamando daquele apelido, você fala com a sua mãe: mãe, tem esse problema lá na escola. Aí a sua mãe vai lá, fala com a coordenação, fala com a direção, não dá jeito. Aí você cresce um pouquinho e o apelido continua. Aí você mesmo vai lá, fala com a diretora, fala com a professora, fala com o coordenador e nada. E você tem que conviver com um nome que você não gosta durante muitos anos. Até chegar no 9º ano. Chega no 9º ano, você fala: olha, agora eu vou estar livre desse apelido, vou para o ensino médio, acabou. Chega lá no ensino médio, em outra escola, às vezes em outra cidade, tem um colega teu da mesma turma anterior, aí quer te chamar daquele apelido que você não gosta. Então, é um pouco parecido o que acontece com a gente, porque quando você me chama de índio ou índia, você não tem a preocupação de perguntar de qual povo eu sou, né? Já te basta me chamar por um apelido. Às vezes você que tem um apelido que não gosta, tá me entendendo? As pessoas não sabem nem o seu nome e te chamam por aquele apelido que você não gostava, mas você aprendeu a lidar com esse apelido porque de tanto que te chamaram, você falou: ah, vou brigar agora com quem? Não é? Com quem eu vou reclamar que eu não gosto disso? Então acontece isso com os povos originários. Por isso que é bom a gente entender que são povos originários. É uma palavra que ela é usada em todo o mundo para os povos que são originários de um território antes da chegada desse colonizador, que colonizou não só
a Abidjala América, mas colonizou outros povos também, como a África. Então, a palavra índio, ela não tem nenhum significado para nós. E no seu radical, no que se chama etimologia, que é estudo das palavras, ela não significa nada que tenha relação com as línguas dos povos originários daqui. É muito parecido com o Iracema, lá do José de Alencar, que eu vou te explicar. Né? Os povos originários desse país sempre foram excluídos da história. Você comece agora a pensar se a história fosse escrita por nós, povos originários. Quanta coisa diferente já está nos livros, não é? Tantas coisas que vocês iriam aprender e viver, não só no aprendizado da escola, mas no aprendizado diário, e que não está nos livros, porque nós fomos silenciados, calados por muito tempo. E, de certa forma, ainda somos Tissati, ainda somos. Mas, voltando a essa história, se nós pudéssemos escolher os nossos nomes, seriam nomes da nossa língua. Somos 305 povos e 275 línguas, porque algumas línguas deixaram de ser faladas por conta das opressões, porque nós fomos obrigados a falar línguas que não são as nossas, principalmente a língua portuguesa. Então, hoje, se você chega e um originário na sua escola, você vai perguntar, mas qual o teu povo? Porque são 305 povos, então não são todos iguais, eles são diferentes, e nós vamos conversar sobre isso em um outro momento. Mas hoje é importante saber que por que esse nome ficou tanto nos livros e nas histórias? Porque como nunca ninguém perguntou para nós como gostaríamos de sermos chamados, ele permaneceu como se nós estivéssemos concordando e de certa forma tivemos que fazer igual você do apelido, aceitar e não reivindicar mais algo nosso. Então, para você entender um pouquinho como que é essa escrita da história pelos povos originários, você vai saber que nós escrevemos a história a partir dos grafismos que nós fazemos no nosso corpo, nos grafismos dos instrumentos. Esse aqui é Guajajara, não é puri como é, mas é Guajajara, ganhei de presente do meu parente. Esse você estaria aqui é Guarani, de outros parentes, e aqui tem história. Só que lá no século XIX, os colonizadores que estavam aqui decidiram, nós já estamos aqui há muito tempo, vamos fazer uma história, porque esse país não tem história. Não levou em consideração a nossa oralidade, que é uma história contada de um para o outro, de geração em geração. Por exemplo, as histórias que eu sei, minha mãe me contou, minha avó guardou, minha bisavó guardou e contou para minha avó. E assim a gente vai passando a história de uma para outra, de um povo para outro. Mas lá no século XIX eles queriam uma história escrita. E essa história escrita foi feita por um alemão que não morava aqui, que não conhecia nada da gente. Então o que ele fez? Ele nos excluiu dessa história. E a história que ficou sendo passada nos livros didáticos, nos livros de história do Brasil por muito tempo, foi aqui. Nós, povos originários, já estávamos todos extintos praticamente, não tínhamos língua, não tínhamos cultura, e isso é uma inverdade. E a literatura também ajudou muito que as pessoas entendessem isso, porque ela foi escrita junto com essa história brasileira, e lá numa literatura chamada Iracema, por exemplo, ela diz que nós também estávamos numa pré-história, ou seja, antes da história. E isso é uma inverdade. Inclusive, é bom lembrar que Iracema não é um nome originário, significa América, e essa história a gente acha um pouco perversa, sabe? A gente não gosta muito da Iracema, não. Mas é bom dizer a você que agora nós temos a possibilidade, junto contigo, de escrever outra história, de fazer outro conhecimento sobre o povo que está aqui desde sempre. Parece que é novo, porque vocês não conhecem, mas ele não é novo. Ele já existe. Ele é pulsante. E a gente quer que você faça parte. Então, para agradecer esse primeiro encontro nosso e a sua presença aqui, vamos fazer uma canção lembrando as professoras e professores e todas as pessoas que quiserem essas temáticas que eu venho falando. Elas foram escritas em alguns artigos e é só você me procurar, tanto
linhas virtuais, né, nos meios virtuais, de Facebook ou Instagram, ou no próprio site da Pachamama Editora, eu posso enviar para você esses saberes compartilhados, que não são meus, não estão em pronomes possessivos nem singulares, mas são nossos, e o que nós queremos que as crianças e que vocês também entendam a história a partir da nossa visão e do nosso canto e da nossa fala. Boa céu, show, boa céu, pote, boa sete, sate, sorena, mabote, boa céu, show, boa céu, pote, boa sete, sate, sorena, mabote, boa sé, 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 boa sé. Sorena, mabote, boa sé, boa sé,